ela está aqui com a gente. Boa tarde, Giovana Pires. Eu te pergunto, o Cuca está bem? Oi, Dimara, muito boa tarde pra você, Léo, todo mundo que acompanha a gente aqui no Super FC dessa segunda-feira. Olha só, o Cuca ficou um pouco irritado ontem, viu, Dimara? Ficou bravo, Então já vamos começar falando sobre essa entrevista coletiva, então, depois do empate em 0-0 com o Ceará. O Cuca foi perguntado sobre como é que o Atlético jogou ontem, né? Se teria jogado melhor, porque é o que ele vem falando, né? Que o Atlético vem melhorando o desempenho, mas não tem conseguido os resultados. Tinham conseguido 2 vitórias seguidas, né? Isso. Fluminense e Santos. Tinha a expectativa de que agora contra o Ceará, por ser um adversário que está lá na parte de baixo da tabela, lutando contra o rebaixamento, também conseguiria se impor dentro de casa, só que não foi o que aconteceu. E aí o Cuca disse um pouco sobre esse jogo, sobre o olhar dele diante desse empate com o Ceará. Não concordo. Se falar que o Atlético jogou mal hoje, não concordo de jeito maneiro. Jogou com muita entrega, muita determinação. Cara, se você pegar os números do jogo e os números forem ruins e faltar vontade dentro do campo, eu sou o primeiro que vou vir aqui dar pau. Mas não faltou, cara. Hoje, se entrasse 3 bolas dessa aí, 3-0, vocês estavam falando desse jogo, que foi um jogo bem jogado. Mas ela não entrou. Faltou a decisão correta. Nossa, e cada gol que a gente perdeu, inacreditável. Inacreditável. Uma que entra vai entrar a segunda e a terceira. Ou é o pênalti no primeiro lance, não sei. Vai mudar todo o jogo. Então eu não posso dizer em cima de um resultado ruim que foi uma má atuação. E o torcedor sabe que não foi uma má atuação. Errou bastante passes, como se falou, porque ficou com 70% da posse de bola, não sei. Porque o adversário jogou defensivamente muito bem, com a linha de 5 mais 2 volantes à frente, e nós temos dificuldade. Então vamos aos números do Cuca, né, do Atlético, na verdade, nesse empate por 0-0. O Atlético teve 16 finalizações contra 5 do Ceará. Foram 2 finalizações do Atlético no gol, das 16, só 2 foram em direção ao gol. E aí o Ceará das 5, 2 foram em direção ao gol. E a posse de bola, né, citada pelo Cuca também, foi 64 contra 36 do Ceará. Atlético com muito mais posse de bola em relação ao adversário. E foi isso, 16 escanteios contra 0 do Ceará, né? O Atlético teve 16 bolas na área, né? Chutadas dentro da área, mas não conseguiu realmente abrir o placar. Dimara, eu sei que você tá irritada, tá chateada, tá brava. Quero saber, qual que é o seu incômodo em relação a essa frase do Cuca, essas falas em relação a isso? Na verdade, essa pergunta primeira foi do Pedro Abílio, né? O nosso Pedro Abílio. E, obviamente, eu entendo o que o Cuca disse, né? Na questão assim, não, teve mais posse de bola, não sei o quê. Gente, isso é a maior enganação que o futebol brasileiro pode apresentar em vários momentos, né? A questão da posse de bola não significa efetivamente que o time está indo, né, em direção ao gol, que está fazendo uma boa partida, que está obediente taticamente, que você está vendo alguma jogada. Você não viu nada do Atlético. O Atlético foi horroroso ontem em campo, em todos os sentidos, né? Mesmo nas substituições, a gente pensou, segundo tempo, o Cuca faz bem essa questão de vestiário, ele motiva, né? Ele traz uma outra situação de jogo. É possível que o Atlético faça um melhor segundo tempo. Não deram certo, as substituições não aconteceram. E de longe, muito longe, que a gente não disse e não está dizendo que os jogadores não tiveram vontade, que os jogadores não quiseram, né? Até porque todo mundo sabe que ali, e são grandes jogadores, ali está a carreira dos caras. É óbvio que eles querem uma classificação para Libertadores. Mas, infelizmente, o Atlético continua na mesma toada. São sempre as mesmas respostas de situações que não existem, né? Se o time tivesse feito os gols, como você falou, a gente estaria assim falando, o Atlético venceu, obviamente, né? Fazer gol, né? A bolinha ali no gol, 2-0, 1-0, a gente estaria dizendo, fizeram os gols. É óbvio, não fez os gols. Qual é o objetivo do Atlético hoje? Vou ser muito sincera, não é nem jogar bem. Não é essa a questão do Atlético hoje. O Atlético precisa, por questões financeiras, por questões da própria vitrine que ele pelo grupo que ele tem, por tudo mais, ele precisa conquistar uma vaga na Libertadores. Ponto. Como é que ele vai chegar nessa vaga da Libertadores? Estacionado na 7ª posição? Com a bola passando a linha. Não tem como, gente. Não tem jeito. O futebol, qual é o intuito do futebol? Todo mundo pega a bola e vai pra onde? Pro gol.
né? Todo mundo escanteio, cobrou na área, pá, você tá tentando o quê? Gol. Então não tem essa. E outras palavras, né? O que me assustou foi quase que ele falou que o gol é um detalhe. Então, a gente até brincava hoje de manhã, né? Frase famosíssima. Nem acho que foi assim, nossa, que terror. Mas ficou pior ainda depois da entrevista do Cuca. Ficou pior ainda depois da entrevista do Cuca, porque a primeira chance que você tem de melhorar uma situação é admitir que está errado. Você não admitir que existe um erro faz com que você se mantenha. Isso é pra vida. Isso é pra vida. Então, admitir que tá errado, que não tá dando certo e que tá difícil de achar uma forma de fazer com que esse Atlético jogue, eu acho que é o primeiro passo para você tentar mudar alguma coisa. Acho que um grande problema é o Atlético Carense quase, né? E o jogo de ontem, talvez o resultado de ontem mostra que o Atlético ainda não tá totalmente recuperado. Não é aquele Atlético que vai sair atropelando todo mundo, que vai lembrar, não, tô atropelando, mas conseguindo os resultados, especialmente quando joga no Mineirão, né? Ainda tem esse detalhe, esse pequeno detalhe, a bola não entra, né? E agora, não vi um jogo bom como o Cuca analisa, mas não vi também um desastre assim do Atlético analisando os 90 minutos, sabe? Acho que o Atlético se perdeu depois dos 15 primeiros minutos, porque ele começou muito bem. Foram os melhores dele, ficou uma sensação de que a vitória viria com naturalidade, sabe? O atleta estava tão bem, né? Trabalhando o Keno muito bem, o Zaratio bem, naquele recorte do jogo, né? E depois a coisa esfriou, o Ceará se encontrou na marcação e aí a dificuldade do Atlético cresceu bastante. Acho que o Hulk fez bastante falta ontem no jogo, né? Não tem aquela referência, tanto é que o Atlético começa um pouquinho diferente na sua escalação, começa com o Keno e o Sacha e Keno o Nacho e o Zaratio, né? Às vezes fica a dúvida se vai Nacho ou Zaratio, foram os dois, então o Atlético numa configuração um pouquinho mais diferente. Volta para a segunda etapa, durante o segundo tempo, o Cuca até tenta mexer nessa situação, coloca o Allan Kardec como mais referência, o Sacha não estava fazendo isso, o Ademir, que perdeu oportunidades, inclusive, né? Cedeu até uma delas, fez um cruzamento para a área, o Allan Kardec chegou um pouco atrasado. Então, falta o Atlético talvez tenha um pouquinho desse volume de jogo, mas encontrar alguém para finalizar tá um pouco mais difícil, né? E as rodadas vão passando e o Atlético continua lá em sétimo e corre o risco de ser passado por todo mundo. Essa é a questão do Atlético hoje, né? Não é nenhum jogo, não. A questão do Atlético é especificamente qual é a continuidade desse time. Rodrigo Caetano falou com a gente aqui na sexta-feira, né, que muito de tudo isso que aconteceu com o Atlético foi ter ficado muito preso na questão da Libertadores e ter deixado de fazer bem todas as competições como ele fez no ano passado, né? Nem significa que fosse conquistar. Então eu acho que está na hora. As respostas do Atlético são sempre no passado. As respostas do Atlético são sempre no foi ontem, foi o ano passado, foi coisa, tal jogador. Chega. Tá na hora de pensar qual é a verdade do Atlético hoje. A verdade do Atlético hoje é a partida de ontem. Ele não conseguiu vencer o Ceará e ponto. Essa é a verdade do Atlético. Pois é, falando até sobre isso, o Léo citou o Hulk, né? O Hulk foi desfalque ontem, ainda tá com incômodo na panturrilha, teve uma lesão, foi recuperada, jogou contra o Fluminense, contra o Santos, marcou, só que aí agora continua aí com esse incômodo e é dúvida até pro jogo contra o Flamengo. Falando sobre ele, dos 13 jogos que o Cuca teve, né, desde que ele retornou ao Atlético em julho, foram 13 gols marcados, 14 sofridos. 6 desses gols marcados foram marcados pelo Hulk, que é o artilheiro do Galo na temporada. Então, nos 2 0-0 que o Atlético teve desde que o Cuca retornou, nesses 2 o Hulk não jogou. Então talvez realmente pode estar tendo uma mas ele é a referência. A referência do time é ele. Só que você tem que achar uma referência pro dia que o Hulk não tá, ué. Não é possível que naquela gama de jogadores que o Atlético tem tecnicamente tão diferenciados, porque eles são, sim, tecnicamente diferenciados. Não tem um jogador que possa substituir o Hulk, ué. Como é que você faz um campeonato de gente? Não tem como fazer. Sabe? Ele é atacante, ele vai levar cartão, ele vai contundir, ele não sei o que. Ué, como é que faz? Não pode ter essa dependência. É isso, o questionamento é esse, né? E pra gente fechar, então, falando sobre o Cuca, vamos ouvir a última sonora dele, falando sobre por que ele acha que o Atlético não conseguiu fazer gol ontem. Se você pegar os lances, né, assim, o mais difícil que tem no futebol é você chegar até a boca do gol. Isso é mais difícil, você criar jogada, entender se é de um lado, se é do outro, se é por dentro, de que tipo que é, chegar à linha de fundo. Você vê hoje, nós tivemos 16 escanteios. Mas escanteio não ganha jogo, mas você chegou 16 vezes ali, como você vai dizer que jogou mal? Contra nenhum. Mas eles foram mais eficazes.
Os jogadores que têm um tempo de bola defensivo muito bom. Tiraram praticamente toda jogada curta, nós fizemos, cruzamos, Sacha deu o carrinho para fazer o gol, ela pegou, saiu, chegamos na linha de fundo com o Ademir, cruzou para o Kardec fazer o gol, e ele não conseguiu. O Pavon cruzou para o Ademir, o Pavon teve mais 2, 3 que nós não fizemos a escolha certa, o Zaratio, foram muitas chances de gol, então não dá para a gente falar que time jogou mal em cima de tantas chances que teve. Concluiu mal, concluiu muito mal. É isso então, concluiu mal, não conseguiu sair do 0-0 com o Ceará, como a gente disse, um time que está lutando aí contra o rebaixamento. Na segunda parte eu volto de Mara Léo para poder falar um pouco mais sobre essas chances do Atlético se classificar a Libertadores. O Galo está ali estacionado na 7ª posição há 12 rodadas. Nossa. Beleza, Giovana Pires. E, Odimara, como que é o mundo do futebol, né? Como que dá uma volta, como que capota esse mundo. Aqui o Rafael Cunha do Barreiro tá dizendo, Odimara, Léo, para continuar com esse futebol horrível do Atlético, era melhor ter deixado o Turco, porque também jogava mal, mas era o terceiro do campeonato. Os números pioraram, a questão é essa. O aproveitamento piorou horrorosamente. Que prova que não era treinador ou só o treinador, né? Eu acho que eu vou continuar batendo nessa tecla, né? Eu acho que o Atlético começou errado a temporada. Ele começou de todas as formas errado, né? Nada contra o Turco, muito antes pelo contrário, a gente nem conhecia ele quando ele veio e tudo mais, mas ele procurou, a gente já conversou sobre isso, ele procurou a manutenção de uma equipe que era uma equipe do Cuca, o trabalho dele mesmo, né? De fazer um time, aquele início de temporada que por isso que a gente fala, é determinante para uma equipe do tamanho do Atlético, com jogadores que o Atlético tem. Esse início foi muito mal feito, ou não teve, ou não aconteceu por diversas situações, e aí levou o Atlético ao longo da temporada tudo isso. Talvez o foco demais também na Libertadores e tudo mais. E agora você está até com o técnico do ano passado, né? Você está até com o técnico tão vencedor como é o Cuca e não consegue fazer esse time jogar, né? Quando ele fala aí dos escanteios e ele fala tudo mais, é exatamente isso, Cuca, é exatamente isso, a bola não entra. Por que essa bola não entra? Aí é que é a questão, né? Não dá, não tem explicação, ninguém consegue entender como uma equipe com tantos talentos como o Atlético, com tanta diversidade de posições, de possibilidades táticas, você não consegue, você olha pro Atlético e fala assim, mas ele tá jogando em quê? Qual que é ali, taticamente, qual é o processo? O que se pensou? A gente não consegue entender o Atlético. Ou ninguém tá obedecendo taticamente o que tá acontecendo, porque pra mim é assim, vai todo mundo, volta todo mundo. Vai todo mundo agora. Tenta voltar todo mundo volta também. Todo mundo. Não, vai. Agora você volta, não. Sabe? Desculpa, mas é isso que tá acontecendo. Aqui o Romero tá participando, tá dizendo que a diferença pra ele, mais do que nunca, está no banco de reservas em relação ao ano passado. Quem indicou esse Kardec pro Galo? Meu Deus, um abraço pra ele. Destaque final do Atlético, Giovana Pires. Oi, Edmara, tô de volta. Como a gente falava então na primeira parte, o Atlético estacionou na 7ª posição do Campeonato Brasileiro e neste momento não consegue ainda nem a vaga na pré-Libertadores, né? Sendo que o objetivo da equipe é justamente chegar à fase de grupos da competição continental. O Atlético depende aí, né, da Copa do Brasil e também da Libertadores desse ano, com o Flamengo, Corinthians disputando a final da Copa do Brasil agora na quarta-feira e também a decisão da Libertadores com o Flamengo e Atlético Paranaense. Dependendo desses dois resultados, justamente para poder aumentar as vagas ali na tabela do Campeonato Brasileiro para a Libertadores do ano que vem. Se isso acontecer, se esses times continuarem entre os 4 primeiros e se classificarem e forem campeões então da Libertadores da Copa do Brasil, o Galo consegue garantir então uma vaga direta ou até na pré-Libertadores do ano que vem. Só pra gente fechar então, falando sobre o time, folga hoje então pro elenco do Atlético depois desse empate por 0-0 contra o Ceará. O Galo se reapresenta amanhã e fica aí em relação à dúvida em relação ao Hulk, que ficou de fora do jogo contra o Ceará com esse incômodo na panturrilha, se ele vai estar disponível ou não para o jogo de sábado contra o Flamengo.